Poder sentar, irmãos, abra a sua Bíblia aí no texto de Isaías, Isaías capítulo 40, o versículo 28. Eu quero ler até o versículo 31. Não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Verso 29. Dá força ao cansado e multiplica o poder dos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mais uma vez, ouvindo a sua voz e declarando aí sobre a sua vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que seja os nossos olhos abertos, o nosso coração plenamente edificado, nutrido. Senhor, seja o Teu nome engrandecido na nossa vida e que cada um de nós saia daqui hoje, Senhor, revigorado, transbordante, renovado nas forças, no ânimo, na ousadia, no nome de Jesus. Amém. Absolutamente, meus queridos, como obter a renovação das forças? Como obter a restauração do ânimo? Como absolutamente termos claramente diante de nós o objetivo e a decisão de avançarmos? Acredito que você conhece alguém que está cansado, alguém que está abatido, alguém que até mesmo já desistiu de orar, desistiu de pagar preço de oração, de jejum. Alguns que estão desanimados, sem força, ou em algum momento você passou e talvez até teme que esse tempo retorne. Eu quero, em primeiro lugar, observar o verso 28, que começa, antes de ler a respeito da renovação, da objetividade da renovação, o profeta Isaías, ele levanta a respeito do Senhor, e ele faz duas perguntas: não sabes, não ouvistes? E aí vem a palavra do que a pessoa deve saber e o que ela deve ouvir. Leia: o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, não se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Então, a primeira realidade que eu preciso abraçar é que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, Criador dos fins da terra. Ele é o eterno Deus. E a palavra eterno, na teologia, significa que Ele não teve princípio de dias, Ele não se iniciou um dia e Ele não terá fim em seus dias. Isso significa que Ele acompanha a criação e acompanhará a sua criação. Isso significa que Ele não tem a limitada percepção e Ele é desde o princípio, e o princípio das nossas vidas para conhecimento de nós. Mas Ele, em essência, é eterno. E o termo bíblico
não é aqui infinito, porque o que é infinito teve um princípio de dias. Tem um começo, e isso não se atribui à pessoa de Deus. Sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador, como que dizendo, Ele é o Criador dos fins da terra. E Ele não se cansa, não se fadiga, não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Em outras palavras, não há alguém que o ensine, não há necessidade, não há um mentor para Deus, não há quem consiga alcançar a imensidão dos seus pensamentos. Muito bem, diante desse chamado, e são aqui duas perguntas, não sabes? Não ouvistes? Aqui nós temos, meus queridos, a percepção do entendimento do porquê que há uma inércia na vida de alguns ou na vida de muitos. Exatamente por não saber que há um Senhor de todas as coisas. Porque se eu sei que há um Senhor de todas as coisas, Ele se move de encontro à minha vida e para abençoar a minha vida. Se eu sei que há um Senhor e Ele criou todas as coisas e seus pensamentos são altos e Ele não se cansa, então eu não vou estabelecer limite para a minha atitude, porque eu fui criado sob a sua imagem. Irmãos, isso é tão forte. Claro, nós sabemos que a imagem foi desfigurada pelo pecado, mas ela foi restaurada em Cristo Jesus. E ela é restaurada na sua vida desde o dia em que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Muito bem. E aí o profeta Isaías continua dizendo, ele dá força ao cansado e multiplica o poder dos que não têm nenhum vigor. Então este Deus, que é Senhor, que é Criador, que não se cansa e que ninguém pode mensurar seus pensamentos, Ele compartilha a força dele com os cansados. Ele compartilha. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém por quê? Porque você, se não está cansado hoje, você vai ficar amanhã. Você vai entender daqui a pouco, porque pode ser que alguém, né? Eu ficar nunca, pastor, nunca. Meu irmão, você vai corrigir essa fala. Mas quando você ficar cansado, qual é o entendimento que você tem que ter e qual é a postura que você tem que adotar? É isso que nós estamos vendo. Primeiro passo é entender. Eu já sei. E eu já ouvi. Sei o quê? Que Ele é o Senhor. Que Ele é o Criador. Que os seus pensamentos são maiores. Então imagine a pessoa cansada, exausta. Então ela começando a proferir o que ela já sabe, como renovando sua fé. Eu sei que o meu Senhor é o Senhor de toda a terra. Ele criou todas as coisas. Ele é Senhor. E Ele não se fatiga. Ele não tem pensamentos que alguém esquadrinhe, que alguém meça, que alguém venha medir. Ele é muito maior do que todos. Diante deste Deus, eu estou, e eu creio que Ele compartilhará comigo da sua força. Então, o profeta Isaías reforça, ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. E aí ele faz uma comparação. Até os jovens se cansam, se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. E aqui numa linguagem humana. Isaías está falando sobre a linguagem humana. O vigor dos jovens se acaba. E agora ele retorna falando sobre os que creem em Deus. Verso 31.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E agora, meus irmãos, eu preciso compreender esse comecinho do verso 31 para entender a mensagem de hoje. Veja bem. Primeiro, verso 31 começa dizendo: mas os que esperam no Senhor. O que significa esperar? Literalmente, esperar perde no nosso palavreado, no nosso português, perde a sua força da compreensão do texto bíblico. Porque quando nós pensamos em esperar algo no nosso tempo, no nosso cotidiano, nós podemos compreender uma pessoa exatamente paradinha, quietinha, esperando. Não é? Pastor, eu estava esperando o ônibus. Você não vai ver alguém esperando o ônibus correndo para lá e para cá, não é? Não vai ver. Você está esperando o ônibus? Estou. E correndo para lá e para cá, fazendo alguns exercícios, não vai ver. Normalmente, no nosso palavreado, na língua portuguesa, esperar, ainda que tenha um atributo nisso, porque a pessoa está na parada de ônibus esperando o ônibus, ainda que ele demore, mas ela permanece lá, ainda que tenha um atributo nisso, ainda que tenha algo a se elogiar, pelo fato de ter a expectativa de que o ônibus virá, normalmente a pessoa entende que esperar algo na nossa cultura é ficar quieto esperando. E isso não é a mesma coisa, isso não compartilha as coisas de Deus. Os que esperam no Senhor, olha só, veja como não compartilha com os princípios de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E esse pessoal que espera, olha o que eles vão fazer. O que eles vão fazer, irmão? Subirão com asas como águias. É quem espera. Quem espera no Senhor tem suas forças renovadas. Veja como não participa o português, o nosso cotidiano, não nos leva a entender a Bíblia. Eu estou dizendo que você não pode ler esse texto no mesmo entendimento do seu dia a dia, como que alguém que está esperando está de braço cruzado. Não é? Não. Os que esperam no Senhor são renovados. E renovados para voar com asas como águias. Veja como não participa do nosso dia a dia. Os que esperam o ônibus receberão a sua condução e ao entrar vão procurar o quê? Vão procurar o quê, irmãos? Ficar em pé. De forma alguma. Vai procurar uma cadeira que possa sentar, não é? Vai procurar uma cadeira que possa sentar. E vai ficar fazendo o que nessa cadeira? Subindo, ficando em pé, ficando sentado. Ficando em pé, ficando... Não, vai ficar sentado. Vai fazer algum esforço? Não, só o motorista. O veículo vai levar você. Veja como a compreensão de esperar vai muito mais sobre a inércia, o entendimento de ficar parado, do que o esperar bíblico. Biblicamente, se eu estou cansado e eu espero em Deus, e aí vem o entendimento bíblico do que é esperar. Eu espero em Deus a renovação da força, porque Ele dá força ao cansado. E o texto dá o entendimento de que esse cansado se relaciona com Ele. E então Ele fortalece o cansado. Veja bem, meus irmãos. O texto bíblico diz que os que esperam no Senhor, os que têm entendimento que dele vem a solução, dele vem a renovação, dele vem o que eu não tenho. Por isso vem o entendimento, ele não se cansa. E se ele não se cansa e eu estou cansado, aquele que tem o que eu não tenho pode me dar. Então, se eu espero em Deus, eu vou estar conectado com Ele. E Ele vê a minha necessidade. Então, Ele vai fluir em mim o suprimento da necessidade.
E a necessidade será suprida para quê? Para voar com asas como águia. Preste bem atenção, porque o texto bíblico nos dá entendimento de um ciclo de atividades. A primeira atividade aqui é: subirão com asas como águia. A segunda atividade, irmãos: correrão e não se cansarão. A terceira atividade: caminharão e não se fatigarão. Veja bem, o texto bíblico está falando sobre o ciclo da vida do cotidiano. Não é todo dia que você tem que voar como águia. E nem toda hora você tem que correr. Posso dizer que nós caminhamos mais do que correr, do que voar alto. Vamos entender melhor. Isaías estava fazendo menção de uma característica da águia. Voaremos com asas como águia. Provavelmente Isaías estava fazendo referência à ave mais poderosa de todas. Não existe, irmão, ave mais poderosa no seu vigor e no seu potencial do que a águia. Poderíamos dizer que ela é como o leão das aves. Assim como o leão está para os animais, os predadores, como ele é chamado rei no ar, a águia pode ser chamada também em semelhança do seu potencial. E há uma característica da águia: nenhuma ave pode voar tão alto como a águia pode voar. Quero lembrar você de um princípio que nós sabemos, que quanto mais alto, mais dificuldade de respirar. Isso significa que a capacidade de respiração da águia é muito superior a qualquer outra ave. E há uma característica da águia, que quando ela está em pleno voo e que ela se depara com uma tempestade, ela não entra dentro da tempestade e tenta vencer a tempestade. Ela voa para cima da tempestade. Ela vai a uma altura que a tempestade não tem o seu poder. E ela passa pela tempestade sobre ela, como que superior à tempestade. Provavelmente Isaías estava dizendo: essa renovação que Deus vai dar para nós, dos que esperam, porque ele era um dos que esperava. A renovação de forças que Deus vai dar para nós vai ser para passar por cima da tempestade quando ela aparecer. Um ciclo. Não é todo dia que tem tempestade, não é, irmãos? Não é todo dia. Não é todo mês que tem tempestade. Não é todo ano, talvez. Há situações e situações. Como assim? Não é todo dia que morre alguém da família. Você pode considerar que esse dia pode ser o dia da sua tempestade. E há, como eu disse, o texto dá entendimento de um ciclo. Como assim um ciclo? Há dias de tempestade. Há dias que eu tenho que me apressar, que seria correr. E há dias que eu tenho que caminhar. O que seria correr? Há dias que eu tenho que me esforçar um pouco mais para alcançar o ritmo que eu preciso. Então seria correr. E há dias que eu tenho que caminhar. E aliás, irmãos, por que o profeta evidenciou de trás para frente? Porque se fosse eu e você, talvez escreveria: há dias que nós vamos correr, nós vamos andar. E o Senhor não vai permitir que nós venhamos a nos fatigar. Depois nós vamos correr e não vamos nos cansar. E aí então, depois, nós vamos voar com asas como águia. Por que nós escreveríamos assim, talvez? Talvez a maior parte. E quem escreveu aqui foi a inspiração dada por Deus.
Porque nós sempre queremos assim, irmão, começar devagar. Com o tempo, quando eu vou me aperfeiçoando, aí eu já posso correr. Depois, de vez em quando, eu topo até uma tempestade. Aí não, né? Piorou, irmão. Veja bem, o texto bíblico diz que Deus vai agir me dando condições para a situação que eu passar. E o profeta começa dizendo: Deus te dará condições de ir ao topo. E dá a entender que depois vai ser fácil correr. Caminhar, então, vai ser moleza. Mas ele te dará condições. Aliás, irmãos, alguns estão sujeitos a terem até depressão por causa do cotidiano. Caminhar todo dia. Convenhamos, caminha-se mais do que corre. E corre-se menos do que tempestade. Tempestade de vez em quando. Correr, menos ainda. Andar, todo dia. Faz comida, lava-se louça. Faz comida de novo, lava-se louça. As irmãs, os irmãos que ajudam. Leva o menino na escola, traz de volta. No outro dia, de novo. Semana que vem, mesmo emprego. O horário de sair, o horário de chegar. Mesmo patrão. Se eu perguntar aqui quem é que nunca se cansou do patrão, você acabou de mentir. Peça perdão. Cotidiano, irmãos, cotidiano. Mesma rotina. Se a pessoa não espera em Deus, está sujeito a se fadigar. Ou você nunca ouviu alguém dizendo: eu não estou aguentando. Aí você pergunta o quê? Meu trabalho. Não é? Meu trabalho, pastor, meu patrão. Mesma coisa. Não é? Então caminhar, irmãos, cansa. Gera fadiga. Só que nesse ciclo, e eu quero ler um texto bíblico para provar a você que existe o ciclo, e a vitória de Deus em nós começa, irmãos, quando eu recebo essa realidade espiritual, porque pode ser que você esteja aqui hoje dizendo: não é bem assim não, pastor. Então, meu irmão, você vai perder a condição de receber. E em nome de Jesus você vai sair daqui tendo recebido da parte de Deus. Diga amém, meu irmão. Abra a sua Bíblia aí em Eclesiastes, rapidamente. Volte um pouquinho o texto de Isaías. Mantenha marcadinho. Eclesiastes, aí no capítulo 3. Nós estamos agora fundamentando que existe um ciclo. Que ciclo é esse? Dia de tempestade, dia de correr, dia de caminhar. Correto? Amém, irmão? Todos estão comigo? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Muito bem. Qual é o texto bíblico que nos mostra isso? Eclesiastes capítulo 3. Eu creio que quando eu citei, todo mundo já sabe de qual é salteado aqui. Pelo menos os mais antigos, né? Diz assim o texto. Verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Repita. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de arrancar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar.
Depois, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Está comprovado o ciclo ou não? Existe o ciclo ou não existe, irmão? Existe. Vamos compreender melhor. Tudo tem o seu tempo determinado. Verso 1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém gosta de proferir isso, mas é a realidade do ciclo. Então veja bem, se existe um ciclo, eu tenho que compreender qual é o meu momento. Presta atenção que a mensagem de hoje não vem agora. Pastor, não vem ainda não? Você vai dizer que nem eu, que ainda não veio, agora que vai vir. Existe um ciclo, repita, existe um ciclo. Tem tempo para tudo. Então presta atenção. Existe tempo de caminhar, tempo de correr e tempo de transpassar por cima. Passar por cima de tempestade. E aí, como eu disse, o entendimento de voar com asas como águia. Este ciclo é verdadeiro. Existe um tempo determinado para tudo. Em outras palavras, qual é o tempo que você está vivendo? Talvez você está plantando a semente. Só daqui a um tempo que você vai colher essa semente, conforme o texto diz. Você nasceu, é tempo de viver. Mas vai ter um dia e o Senhor vai te chamar. Há um tempo determinado debaixo do céu. E tempo de abraçar, tempo de chorar, tempo de rir. O que é esse tempo de rir, irmão? É quando eu passo por cima da tempestade. Eu passei uma grande experiência vivo. Eu recebi uma bênção. E aí eu estou chamando de passar por cima da tempestade. Eu estou num excelente momento, fruto de uma perseverança na presença do Senhor. Mas há momentos em que a pessoa estará enfrentando essa tempestade em algum momento. E só depois que ela decide subir. Mas em algum momento ela vai provar essa tempestade. E isso seria o tempo de chorar. Sair e passar por cima é um processo. Muito bem, irmãos. Mensagem de Deus hoje para você. Você está seguindo o ciclo? Ou você acha que só existe uma atitude que você deve esperar? Como assim? Você ora e jejua para você caminhar todos os dias e não ter nenhuma tempestade na sua frente. Você está errado. Você está descumprindo o entendimento da palavra. Eu repito, irmãos, há tempo para tudo. O que eu tenho que fazer? Andar na presença de Deus ao ponto de ter o discernimento para entender qual é o momento que eu estou vivendo. Mas o que muitos fazem? A tempestade aparece, Deus não está comigo, senão não tinha tempestade. Já ouviu isso, irmão? Já ouviram? Mas como é que Deus está comigo, rapaz? Olha aí o que está acontecendo, rapaz. Aí a pessoa, ao invés de começar a bater asa para voar e passar por cima, quem é que vai levar você a passar por cima? Deus. É Ele que te dá força. Por isso que eu estou dizendo com tanta ousadia, essa é a mensagem. Por quê? Por que eu continuo cansado? Porque eu não busquei a renovação para passar a tempestade. Eu estou buscando a renovação de Deus só para caminhar.
Então acontece não a tempestade, mas uma situação que você tem que correr. Você não pode ir no mesmo ritmo. Você tem que apressar. Você tem que correr. E aí então a pessoa diz, eu não acredito que seja assim. Mas como que é assim se Jesus já pagou o preço por mim? Mas é para estar debaixo de uma bênção tal. Eu não preciso desse esforço todo. Será que tem que jejuar assim, meu Deus do céu? Será que eu tenho que agir com mais ousadia, com mais firmeza? Será que eu tenho que me apressar tanto? E aí, ao invés de fazer isso, a pessoa fica só caminhando, repudiando o momento de correr e repudiando o momento da tempestade. Aliás, repudiando até Deus, né? Dependendo, porque a tempestade pode ser uma prova para a pessoa de que Deus a abandonou. Irmãos, mais uma vez eu estou aqui detonando, destruindo em nome de Jesus o entendimento errado da presença de Deus em nós. A presença de Deus não nos garante que não vamos ter luta. Para muita gente, a presença de Deus é a garantia de não ter luta nenhuma. Pastor, não tenho luta. Por quê? Porque Deus luta essas lutas por mim. E eu continuo caminhando. E aí a pessoa passa por um turbilhão e não aguenta. Não aguenta por quê? Porque a tempestade veio e ela entrou no turbilhão. E ela foi envolvida pela tempestade. A águia, irmãos, ela é o animal, a ave mais forte de todas. Mas ela não entra dentro da tempestade. Ela voa e passa por cima. Em nome de Jesus, meu querido. Você vai começar a enfrentar a tempestade, mas o Senhor vai te levar mais alto. Isso significa uma pessoa que tem o controle, não a tempestade engoli-la. Não, você não vai ser engolido pela tempestade. Porque quando você percebe a tempestade, você tem que ir mais alto. E mais alto significa estar mais na presença de Deus. Meu irmão, se você está passando o momento da tempestade, você tem que orar mais, você tem que ler mais, você tem que voar mais alto. Agora, se você está hoje aqui repudiando os ciclos da vida, você está dizendo, eu não aceito esse choro, eu não aceito esse ambiente de luto que eu estou vivendo, eu não aceito. Desculpa, meu irmão, você está errado. Não, desculpa não, né? Eu estou falando para te abençoar. Você tem que entender que toda pessoa da terra está sujeita a toda situação, porque essas situações são ciclos. Ah, você se alegrou quando seus filhos nasceram? Mas eu acredito que você já entendeu, aqueles que têm filho, né? Que tem dia que para ficar do lado dele, em meio à tribulação de uma enfermidade, você tem que voar alto, porque senão começa a falar que não deve. E voar alto, irmãos, é estar não no turbilhão, mas na presença, mais próximo de Deus, mais na presença de Deus. E a tempestade vai me lançar para próximo de Deus e não para longe de Deus. Eu acredito plenamente que se a águia entrar dentro da tempestade, haverá momentos que ela não vai conseguir se manter porque o turbilhão, os redemoinhos dentro de uma tempestade, o vento mais forte do que sua força, podem pegá-la e jogá-la no chão e ela não suportará. Meu irmão, o inimigo quer exatamente isso, que você fique envolvido pelo turbilhão e deixe de buscar a Deus e você automaticamente veja a sua queda. E você não vai ver isso em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Então percebeu que você está em tempo de turbilhão, em tempo de tempestade? Você tem que agora decidir buscar mais a Deus do que você estava acostumado. Se você percebeu que é preciso apressar o passo, é tempo de correr, meu irmão. E se você está fazendo isso movido por Deus,
você não vai se cansar, você vai correr tudo que tiver que correr. Qual é o grande problema? A pessoa já começa dizendo que não vai conseguir. Irmão, isso é contradição. Eu tenho que proferir as palavras que vão declarar que eu espero que Deus renove as minhas forças. Ele não me colocou para fazer, então ele será comigo. Então qual é a realidade que nós temos vivido? Em muitos lugares, as pessoas negam os ciclos, querem somente bonança. A Bíblia não promete isso, irmão. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Momento da tempestade. Qual é o momento da bonança? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele estava dizendo em outras palavras: vocês vão passar aperto como eu passei. Mas assim como eu saí do aperto, vocês também vão sair. Amém, querido? Muito bem. Eu quero ler com você, para encerrar, o texto de Tiago 2, para entendermos um pouco mais do esperar bíblico. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Vamos lá? Depois do texto de Hebreus, logo após Hebreus, Tiago 2, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra: meus irmãos, Tiago 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, repita, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras da fé foi aperfeiçoado. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Muito bem, meus irmãos. Esse texto traz o entendimento de que quem espera em Deus age. Eu repito, quem espera em Deus. E aí vem a tradução do esperar. Eu vou agir porque eu espero no Deus que é Senhor e ordenará sobre essa atitude. E gerará efeito diante desta atitude movida por Ele mesmo. O texto bíblico diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra.
E o texto que acabamos de ler diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Eu ouço o que Deus diz e o que Deus diz gera fé. E fé viva. O que é uma fé viva? Uma fé seguida de atitude. Então, meu irmão, você que espera em Deus, você vai esperar em pleno vigor. Quem espera em Deus, ora porque sabe que recebe. Executa ao que Deus ordenou, porque sabe que Ele estará com ele. Quem espera em Deus, sabe que os olhos de Deus estão sobre ela, sobre ele, sobre o lar, sobre o trabalho, porque Deus se move fazendo cumprir a sua palavra. Então, se a fé sem obras é morta, vamos observar em rápidas palavras aqui. Qual foi o momento do turbilhão, da tempestade de Abraão, irmão? No meu entendimento, começou em Gênesis 12. Porque Deus disse o que para Abraão? Abraão, naquele momento. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o tamanho do turbilhão. As famílias em todas as culturas, pelo menos na grande maioria, não se sabe uma que não seja, eu estou dizendo baseado que eu não estudei o suficiente, não é? Não estudei todas as culturas, mas as culturas que eu já estudei, todas elas pareciam. As famílias, elas tinham a sua constituição, marido, esposa, filhos. Mas quando emancipava, os filhos se casavam, eles constituíam a sua casa próximo e trabalhando junto. Juntos em prol do nome da família. Se tinha um rebanho, os filhos casados e com filhos já trabalhavam ao redor daquele negócio. Portanto, o que Deus estava dizendo para Abraão era: você vai sair desse convívio. Isso aí é comum para você? Não, agora você vai ficar só. Você vai ficar sozinho. Não, mas meu pai, minha parentela. Não, você vai ficar só. E eu não vou nem te dizer para onde é que você vai. Você apenas vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Pode ler o texto depois. Deus não disse para Abraão para onde ele ia. Não disse, irmão. Só disse que seria uma terra que eu te mostrarei. É ou não é turbilhão? Se eu disser agora para você, entre no carro comigo aqui e vamos acolá, qual é a pergunta que vem? Vamos aonde? Pois é, o Senhor disse para Abraão, larga tudo e tu vai para um lugar que eu não vou te falar agora. O que Abraão fez? Voou com asas como águia. Gênesis 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão. Meu irmão, eu não sei o que Deus vai requerer de você, mas eu sei que obedecer e voar por cima de toda a tempestade vai trazer muita alegria para o seu coração. Qual foi o dia do turbilhão? Que é o evidenciado pelo texto bíblico de Abraão, o dia do turbilhão mesmo. Deus chegou para ele e disse: dai-me o teu filho, o teu único filho. E ele então voou com asa como águia, ele obedeceu. Ainda que era para entregar o seu filho. Qual foi o dia do turbilhão de Raabe, irmão? Ela teve que renunciar ao seu povo e abraçar a fé que ela havia conhecido naquele momento. Ela teve que romper sob pena de ser morta pela sua nação. E ela protegeu os espias de Israel. Ela passou por cima da tempestade. E esta fé, recheada de obra, gerou a salvação dela e da sua casa.
Meu irmão, você não pode viver sem enfrentar a tempestade e voar sobre ela. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui hoje que você tem que olhar para a tempestade como uma oportunidade de crescimento, de experiência com Deus. Eu estou dizendo aqui hoje que o Senhor quer te levar para maiores horizontes. Deus quer te conduzir a pastos verdejantes. Mas primeiro, meu irmão, você tem que aprender a enfrentar situações. E enfrenta situações genuinamente, obedecendo a Deus. Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa hora a dizer para Deus o que eu disse quando eu compreendi essa realidade espiritual pela primeira vez. Eu disse para Deus: Senhor, leva a minha experiência. Senhor, aperfeiçoa a minha vida. Senhor, tira a minha vida do lugar que eu estou e conduz-me para a experiência, a maturidade que o Senhor deseja. É isso que nós precisamos, irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor levante você, receba aí. Que o Senhor levante a sua vida em pleno vigor, esperando os ciclos e apto para vencer no momento do choro, no momento da alegria, no momento de plantar, no momento de colher, no momento de enfrentar as situações diversas. Você estará firme em Deus, você estará temente ao Senhor e observando a vontade de Deus e vivendo a realidade que Deus tem para você. Você será encontrado como Abraão foi, você será encontrado como Raabe e como tantos outros homens e mulheres de Deus que tiveram seus momentos de grande desafio. Daniel, meus queridos, teve um momento do turbilhão dele, foi entrar numa cova cheia de leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram um momento de tempestade. Entrar numa fornalha, aliás, foram lançados nela. Mas todos eles voaram como águias. Assim será sobre a sua vida. Você recebe? Em nome de Jesus. Comece a orar. Comece a orar. Comece a receber na sua vida. Eu recebo sobre a minha vida essa palavra. Senhor, eu não vou reclamar. Eu não vou ficar em somente uma parte do ciclo. Eu não vou ficar só caminhando. Eu vou correr quando eu tiver que correr. Eu vou voar como águia quando tiver que voar. Em nome de Jesus, eu receberei a força do poder do Senhor para suprir a necessidade que eu tiver. Em nome de Jesus, não temerei mal algum. Não temerei. Em nome de Jesus. Meu Pai, oramos pedindo, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe, Senhor, na nossa maneira de pensar, mas leva-nos, Senhor, aos teus pensamentos, a realidade espiritual que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.